Talvez exista dentro de você uma sensação silenciosa de espera, como se a sua verdadeira vida ainda não tivesse começado, como se a sua prosperidade estivesse sempre um pouco mais à frente, num amanhã que nunca chega. A mente sussurra: quando eu ganhar mais, quando eu for promovido, quando eu sair desta dívida, quando eu finalmente for reconhecido, aí sim eu vou viver em paz. E enquanto esse futuro não vem, você respira um ar de ansiedade, olhando para o relógio da vida e sentindo que está atrasado para algo que nem sabe exatamente o que é. Marco Aurélio escreveu que a nossa vida é o que os nossos pensamentos fazem dela, e ainda assim, dia após dia, muitos pensamentos que você alimenta são de falta, de espera, de comparação. Talvez você se sinta cansado de lutar, cansado de tentar, cansado de segurar tudo sozinho. Se isso toca você de alguma forma, respire fundo. Você não está sozinho. E por mais estranho que pareça agora, a prosperidade absoluta que você tanto procura não começa amanhã. Ela começa na forma como você enxerga este exato momento. A ilusão do amanhã é uma das prisões mais sofisticadas da mente humana. Ela diz que a prosperidade é um lugar distante, um ponto de chegada, uma chave que só se gira quando certas condições forem atendidas. Mas a verdade mais profunda, que os sábios de todas as épocas tentaram nos mostrar, é que a prosperidade é, antes de qualquer coisa, um estado de consciência, uma qualidade de presença, uma forma de estar em si mesmo e no mundo. Enquanto sua atenção estiver hipnotizada pelo vir a ser, pela próxima meta, pela próxima conquista, você passa reto pelo já é, pela pequena abundância que já pulsa hoje na sua vida, mas que a mente, viciada em escassez, se recusa a enxergar. Epicteto diria que o que perturba o homem não são os fatos, mas as opiniões que ele cria sobre os fatos. Do mesmo modo, o que o separa da prosperidade não é apenas o que falta fora, mas o que falta dentro. Percepção, gratidão, senso de valor, lucidez. Quando falamos de riqueza, a primeira imagem que surge para muitos são números em uma tela, carros, casas, viagens, e não há nada de errado com isso em si. No entanto, os antigos já alertavam que acumular bens sem sabedoria pode se tornar uma fonte profunda de angústia. Em Eclesiastes, vemos o retrato de alguém que experimentou quase tudo o que o mundo podia oferecer e, ainda assim, concluiu que havia vaidade, um vazio insistente por trás de muito acúmulo. Em contraste, Provérbios nos lembra da bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores, apontando para uma qualidade de prosperidade que não pesa nos ombros, que não corrói a paz, que não destrói relacionamentos. A prosperidade absoluta não é feita apenas de contas bancárias positivas. Ela é feita de um coração em paz, de uma mente clara, de um corpo saudável, de vínculos que nutrem em vez de consumir. Você não é verdadeiramente rico se, para sustentar sua riqueza, precisa perder o seu sono, sua sanidade, sua família e seu respeito próprio. Epicteto nos traz outro fundamento essencial para esta jornada: o princípio do controle. Ele nos lembra que sofremos, não pela falta de coisas, mas pela opinião que criamos sobre a falta delas. A verdadeira pobreza não está, necessariamente, na escassez de recursos, mas no desejo insaciável que nunca se satisfaz, acontece o que acontecer. Você talvez já tenha percebido. Quando a mente entra no modo "eu só vou ficar bem quando", nenhum valor é suficiente, nenhum salário basta, nenhum resultado entrega descanso, porque o vazio não está no bolso, está na alma. Se alguém não consegue se sentir minimamente próspero com pouco, dificilmente se sentirá com muito, pois a mesma mente que fabrica o buraco hoje continuará ativa amanhã. A falta, neste caso, é uma lente, não apenas uma circunstância. E enquanto a lente não mudar, nada do que vier de fora conseguirá de fato preencher. Ao mesmo tempo, existe um mecanismo invisível atuando em seu cérebro, o sistema de ativação reticular, que filtra tudo aquilo em que você mais acredita e mais foca. Quando sua atenção está cravada na falta, na dívida, no medo, na comparação,
Esse sistema começa a selecionar, na sua experiência diária, todas as evidências possíveis que confirmem que a vida é dura, que dinheiro é impossível, que você é azarado. É como se você usasse óculos de escassez. Oportunidades passam, portas se entreabrem, pessoas aparecem, mas sua mente cegada não conecta os pontos. Esta é a cegueira cognitiva da escassez. O mundo, muitas vezes, oferece pequenas sementes de abundância, mas o olhar treinado para a falta não as reconhece como sementes. Enxerga apenas insuficiência, risco, ameaça. Mudar essa lente não é um convite para viver de fantasia. É um convite para enxergar a realidade com mais inteireza, para notar o que já está disponível e que pode ser multiplicado. Por tudo isso, o que este encontro propõe não é uma fantasia de ganhar na loteria, nem um atalho mágico para escapar da dor da responsabilidade. O que eu convido você a experimentar ao longo desta jornada é algo muito mais profundo: destravar a identidade de herdeiro e governante da própria vida, aqui e agora. Herdeiro não no sentido de esperar que alguém resolva tudo por você, mas no sentido de reconhecer que você não foi criado para rastejar em pensamento, para viver apenas reagindo, para aceitar como definitivo todo o rótulo de escassez que colocaram sobre você. Governante não no sentido de dominar os outros, mas de dominar a si mesmo, suas reações, seus hábitos, suas escolhas diárias. Ao longo deste roteiro, vamos caminhar passo a passo por princípios que unem sabedoria antiga e clareza contemporânea, para que você possa começar a viver em prosperidade absoluta hoje, não porque tudo fora mudou, mas porque algo muito poderoso começou a se reposicionar dentro de você. Se este conteúdo chegar ao seu coração, eu convido você a se inscrever no canal O Roteiro da Riqueza, para que juntos possamos fortalecer esta nova mentalidade de abundância lúcida, dia após dia. E se desejar, já pode escrever nos comentários uma frase de decisão interior: como eu abraço toda a prosperidade e me liberto de toda a amargura, e depois ler o que outras pessoas escreveram, para sentir que faz parte de uma caminhada maior. Existe uma crença silenciosa que habita o coração de muitas pessoas e que talvez habite o seu também. A ideia de que a verdadeira prosperidade só começará quando algo específico acontecer. Quando eu ganhar tal valor, quando eu conquistar tal cargo, quando eu quitar toda a dívida, quando eu tiver minha casa própria. Até lá, a mente se permite apenas sobreviver, empurrar os dias, funcionar no modo espera. A neurociência mostra que essa forma de viver condiciona o cérebro a permanecer num estado permanente de postergação, como se a vida plena fosse sempre uma promessa adiada. Nesse estado, o sistema de recompensa do cérebro, que envolve neurotransmissores como dopamina e serotonina, começa a ser treinado apenas para reagir ao futuro e não para se nutrir do presente. A criatividade diminui, a clareza mental enfraquece, a sensação de incapacidade aumenta. A pessoa trabalha, produz, se esforça, mas nunca se sente chegando em lugar algum, porque o ponto de chegada continua se movendo, como uma linha no horizonte que se afasta cada vez que se tenta alcançá-la. Quando alguém vive assim, adiando a gratidão até que o grande marco financeiro chegue, está enviando uma mensagem contínua ao próprio subconsciente: a minha vida hoje é insuficiente, indigna, pequena demais. Esse tipo de pensamento se parece muito com a atitude do povo no deserto, que mesmo recebendo o maná diário, olhava para trás com saudade do que não tinha mais e com desdém pelo que tinha em mãos. A abundância que caía do céu não tinha valor porque não correspondia à fantasia da mente. Prosperidade absoluta não floresce em terreno de ingratidão. Ela exige um reconhecimento honesto do valor do que já está presente, por menor que pareça aos olhos viciados na comparação. Na linguagem espiritual, fala-se de fidelidade no pouco. Na linguagem psicológica, fala-se de respeito ao estágio em que se está. Quem ignora o pouco que possui está, sem perceber, treinando o próprio cérebro para também ignorar o muito quando ele vier. Existe ainda uma dinâmica sutil,
que poderíamos chamar de armadilha da dopamina futura. Quando você condiciona a sua alegria, sua sensação de vitória e sua paz a um evento que ainda não aconteceu, alimenta uma espécie de euforia projetada que nunca se consolida. O cérebro se acostuma a viver correndo atrás da promessa do próximo pico, e isso cria um ciclo de ansiedade crônica. Em vez de usar a dopamina para dar energia à ação de hoje, ela é gasto num sonho distante que parece sempre escapar. A pessoa se acostuma a viver cansada, desmotivada, precisando de estímulos cada vez maiores para sentir que está viva. O paradoxo é que, quanto mais se corre atrás da linha de chegada imaginária, mais ela se afasta, porque a mente nunca aprende a descansar no agora, nem a celebrar os pequenos degraus que, na verdade, constroem qualquer grande conquista. Há também algo profundamente transformador na prática da gratidão antecipada, que não é fingir que algo já chegou, mas alinhar o coração com a confiança de que se está caminhando na direção certa. Quando você aprende a agradecer, antes mesmo de ver o resultado completo, algo na sua fisiologia começa a mudar. O cérebro começa a reconhecer que não está lidando com um cenário de puro perigo e escassez, mas com um campo de possibilidades. Os níveis de estresse tendem a diminuir, o corpo relaxa, a respiração se aprofunda e o acesso às regiões do cérebro ligadas à solução de problemas e à criatividade melhora. Não é magia, é coerência interna. O coração confiante, ainda que realista, cria um ambiente interno mais fértil para a prosperidade. Em vez de funcionar apenas no modo sobrevivência, passa a operar em modo construção. Se Salomão vivesse hoje e observasse a chamada corrida dos ratos, essa tentativa incessante de acumular, competir, se exibir e nunca descansar, provavelmente repetiria o que já deixou registrado há séculos: vaidade, correr atrás do vento, juntar sem aproveitar. De que adianta mais um zero na conta, se o coração continua vazio e inquieto? De que adianta mais um título, se a alma continua faminta por significado? Acumular sem desfrutar é uma forma sofisticada de miséria. A prosperidade absoluta que buscamos juntos nesta jornada não é essa maratona exaustiva em que você corre, corre e nunca chega. É um modo de viver em que cada etapa tem valor, em que cada pequena conquista é honrada, em que o hoje deixa de ser apenas um corredor apertado entre o ontem e o amanhã, para se tornar um lugar habitável. Se sentir que esta mensagem fala com você, pode escrever nos comentários: "Eu permito que a plenitude entre na minha vida hoje", e ler o que outros corações também estão declarando. E, se ainda não fez isso, inscreva-se no canal O Roteiro da Riqueza para continuar aprofundando essa mudança de consciência, passo a passo, dia após dia. Quando quiser seguir, diga apenas ok. Existe um tipo de dor que quase ninguém assume em voz alta, mas que corrói por dentro. A dor de olhar para a vida do outro e sentir que a sua vale menos. Quando você vê alguém prosperando, viajando, comprando, conquistando, e uma parte de você aperta, encolhe e se pergunta por que com o outro acontece e com você não, essa emoção tem um nome simples e pesado: inveja. Ela não é apenas uma questão moral ou espiritual, é também um fenômeno neurológico concreto. A ciência mostra que quando você se compara e se sente menor, áreas ligadas à dor física e social, como o córtex cingulado anterior, são ativadas. Em outras palavras, comparar-se de forma destrutiva realmente machuca o cérebro. Enquanto essa parte está em alerta, consumindo energia, a região responsável por criar soluções, planejar e construir caminhos, o córtex pré-frontal, fica enfraquecida. A inveja sequestra a sua energia vital, sua capacidade de ação e de foco. Enquanto você olha demais para fora, o dentro vai secando. A sabedoria antiga já enxergava isso com outra linguagem. Quando lemos que a inveja é a podridão dos ossos, podemos entender essa frase como um diagnóstico profundo. Ela corrói a sua estrutura interna, sua base, sua autoconfiança, sua capacidade de se sustentar em pé. Quem se alimenta constantemente de comparação começa a perder a alegria pelas próprias pequenas vitórias,
começa a desprezar o próprio caminho, começa a achar que tudo o que faz é pouco e sem brilho. Só que a prosperidade absoluta não nasce em um coração que se despreza. Ela exige foco na própria lavoura. Um agricultor que passa o dia encostado na cerca, olhando o campo do vizinho ficar verdejante, sem tirar as ervas daninhas do próprio chão, não colhe nada. Não é porque a terra não presta, mas porque o olhar não está mais a serviço da construção, e sim da comparação. Existe um custo metabólico real em gastar horas e horas observando a vida alheia, seja nas redes sociais, seja em conversas, seja em pensamentos repetitivos. Cada análise, cada julgamento, cada narrativa interna do tipo, com ele é fácil, com ela tudo dá certo, por que comigo não? Consome glicose, consome neurotransmissores, consome o seu melhor combustível mental. Esse combustível que poderia estar sendo usado para aprender algo novo, planejar um projeto, enxergar oportunidades, acaba sendo queimado em uma fogueira de ressentimento silencioso. O cérebro não foi feito para carregar tanto lixo comparativo e ainda assim funcionar no seu máximo potencial. Quando você entende isso, percebe que a inveja não é só feia, ela é cara. Ela cobra um preço alto da sua criatividade, da sua capacidade de reagir com inteligência à vida. Na narrativa de Caim e Abel, encontramos um arquétipo poderoso da destruição que nasce quando alguém se recusa a olhar para a própria responsabilidade. Em vez de perguntar o que posso melhorar na minha oferta, no meu esforço, na minha postura, Caim fixa o olhar em Abel e transforma o sucesso do irmão em ameaça. Ele não consegue enxergar que o olhar favorável sobre a oferta de Abel não é uma condenação definitiva sobre ele, mas um convite à revisão, ao amadurecimento. Esse movimento de projetar para fora a culpa pelo próprio incômodo é o mesmo que acontece hoje, quando alguém escolhe odiar quem prospera, em vez de aprender com quem prospera. Cada vez que você escolhe atacar o outro, mesmo que só em pensamento, em vez de questionar com honestidade o que está deixando de fazer ou o que precisa ajustar, está repetindo o padrão de Caim em pequena escala. E esse padrão nunca termina bem. Por isso, uma decisão silenciosa e profundamente transformadora é fazer um período de jejum de comparação. Não como uma regra rígida, mas como um cuidado com a própria alma. Reduzir por um tempo o consumo de conteúdos e conversas que despertam em você esse buraco de inferioridade. Substituir parte desse tempo por momentos de foco na sua rota, nos seus dons, na sua história. A cada vez que a mente tentar se perder em alguém, trazer a pergunta de volta para si. O que eu posso semear hoje na minha vida? Quem escolhe esse tipo de jejum começa a notar algo sutil. A energia volta, as ideias voltam, a paz volta, e com elas, a prosperidade começa a encontrar espaço. Se sentir que precisa firmar essa decisão, pode escrever nos comentários: eu retiro meus olhos da comparação e os volto para a minha missão, e depois ler as outras declarações para se inspirar. E lembre-se de se inscrever no canal O Roteiro da Riqueza, se ainda não fez isso, para continuar alimentando uma mente que cria, em vez de apenas invejar. Quando desejar seguir, diga apenas ok. Quando você olha para a vida de outra pessoa e sente aquele aperto no peito, aquela mistura de admiração com dor, há algo muito concreto acontecendo dentro do seu cérebro. A inveja não é apenas um conceito moral, nem só um erro de caráter. Ela é um estado neuroquímico que consome energia vital. Estudos mostram que, quando você se compara e sente que está perdendo, uma área do cérebro chamada córtex cingulado anterior é ativada, a mesma região relacionada à dor física e à dor social. Ou seja, toda vez que você mergulha em comparação tóxica, seu cérebro interpreta como se estivesse sendo ferido. Essa dor silenciosa rouba sua presença, afeta seu humor, confunde a sua visão. E o mais sério é que, enquanto você está ocupado sentindo dor pelo que o outro tem, o seu córtex pré-frontal, região responsável por planejar, criar, decidir e executar, fica sem recursos suficientes para trabalhar a seu favor. A sabedoria antiga já alertava para isso com uma imagem forte. A inveja é a podridão dos ossos.
Os ossos sustentam o corpo. A inveja corrói essa sustentação interior. Traduzindo para a linguagem de hoje, ela destrói sua capacidade de se manter em pé por si mesmo, de confiar na própria caminhada. Quando você foca demais no terreno do vizinho, na colheita do outro, esquece de arar a sua própria terra, e nenhuma lavoura floresce sem cuidado diário. Prosperidade absoluta não nasce em um coração ocupado demais monitorando os resultados alheios. Ela nasce em um coração disposto a olhar com honestidade para o próprio solo, com suas pedras, seus espinhos, mas também com suas sementes. Você talvez tenha sido treinado desde cedo a se medir pela régua dos outros, pela comparação de notas, de salários, de conquistas. Só que essa régua, além de injusta, é mentalmente cara. Há um custo metabólico enorme em viver, comparando a própria vida com a dos outros. Seu cérebro funciona com glicose, com energia. E cada vez que você entra numa espiral de análise da vida alheia, de investigar redes sociais, de se perguntar por que com ele deu certo e com você não, está queimando combustível precioso que poderia estar sendo usado para aprender uma habilidade, desenhar um plano, conversar com alguém que pode abrir uma porta ou simplesmente descansar e se recompor. A comparação tóxica é como deixar uma torneira aberta, vazando energia o dia inteiro. No fim, você se sente exausto, desmotivado, com a sensação de que sua vida não anda, e de fato, ela anda menos, porque o motor interno ficou ocupado demais com o que não edifica. A própria história de Caim e Abel, lida como um arquétipo humano, mostra o estrago que acontece quando alguém não aceita a própria responsabilidade e volta sua dor contra o outro. Caim não olha para o que poderia ajustar na própria oferta. Ele fixa o olhar na aceitação do irmão e transforma frustração em ódio. Esse movimento continua se repetindo hoje, de formas mais sutis. Em vez de perguntar o que posso aprender com isso, a mente ferida pergunta por que ele e não eu. E a energia que poderia ser convertida em transformação vira ressentimento. A prosperidade absoluta pede outra postura. Não negar a dor da comparação, mas usá-la como sinal. Sempre que a inveja aparecer, em vez de se entregar a ela, é possível perguntar o que essa reação está revelando sobre os seus desejos, sobre aquilo que você ainda não se autorizou a construir. A dor deixa de ser veneno e começa a se tornar diagnóstico. Talvez você já tenha sentido aquele aperto silencioso ao ver alguém prosperando, conquistando algo que, no fundo, você também deseja. Não é apenas um incômodo moral, não é apenas feio aos olhos da alma, é, literalmente, um veneno para o cérebro. Quando você fixa a mente na comparação constante, observando o sucesso alheio como se fosse uma acusação contra a sua própria história, áreas ligadas à dor física e social são ativadas, como o córtex cingulado anterior. O corpo começa a reagir como se estivesse sendo ferido, rejeitado, colocado de lado. Nesse estado de alerta, a energia que poderia ser usada pelo seu córtex pré-frontal, a região responsável por planejar, criar, tomar decisões sábias, é desviada para sustentar esse sofrimento comparativo. A inveja rouba o seu melhor cérebro. A inveja drena a sua lucidez. A inveja sequestra a sua capacidade de construir o que é seu. Provérbios diz que a inveja é a podridão dos ossos, e essa imagem é poderosa. Ossos representam estrutura, sustentação, aquilo que mantém você de pé. Quando a inveja entra, é como se por dentro a sua estrutura emocional começasse a se corroer. A pessoa ainda aparenta estar inteira por fora, mas por dentro vai perdendo a firmeza, a capacidade de se sustentar, de confiar em si, de caminhar com dignidade. Em vez de investir energia na própria lavoura, começa a vigiar o terreno do vizinho, medindo, comparando, julgando. Quem olha demais para o campo do outro, esquece de arar a própria terra, de regar as próprias sementes, de colher os próprios frutos. A prosperidade absoluta exige esse retorno do olhar para dentro, para o que é seu, para o que já está em suas mãos, mesmo que ainda pareça pequeno. A maior força é não ter que responder a tudo,
inclusive não ter que responder interiormente a cada vitória do outro, como se fosse um ataque pessoal. Existe também um custo metabólico da comparação que quase ninguém vê. Pensar dá trabalho, comparar dá trabalho, ruminar dá trabalho. Cada vez que você entra numa espiral de ficar analisando a vida alheia, questionando por que fulano conseguiu e você não, por que o outro tem e você não, o seu cérebro consome energia, literalmente queima glicose, em pensamentos que não constroem nada de concreto na sua realidade. Ao fim do dia, você sente cansaço, sente exaustão, sente peso, mas não consegue explicar de onde veio, porque aparentemente você nem fez tanto assim. Fez sim. Trabalhou duro dentro da cabeça, em uma direção que não gera fruto. A mente ficou ocupada demais observando caminhos que não são seus. Não é que você seja preguiçoso, é que parte da sua energia foi gasta em um tipo de trabalho invisível que não devolve nada em troca, apenas mais frustração e sensação de atraso. A história de Caim e Abel é um retrato profundo do que acontece quando a inveja se mistura com a incapacidade de assumir responsabilidade. Caim olhou para as ofertas do irmão, viu que foi aceita e, em vez de perguntar honestamente o que poderia melhorar na sua própria entrega, escolheu culpar o outro, escolhendo o caminho da destruição. A inveja, quando não é reconhecida e trabalhada, pode levar a essa mesma lógica. Se o outro cresce, eu me sinto menor. Se o outro brilha, eu me sinto apagado. Então, ao invés de elevar minha própria postura, tento diminuir o brilho alheio, nem que seja apenas em pensamentos, fofocas ou críticas veladas. Mas prosperidade absoluta não se constrói assim. Ela nasce quando você decide olhar para dentro e perguntar: o que da minha parte ainda não está sendo oferecido com excelência, com verdade, com inteireza? Não se trata de se culpar, mas de recuperar o lugar de autor da própria história. Por isso, pode ser profundamente libertador atravessar um período de jejum de comparação. Um tempo em que você escolhe, com consciência, limpar o seu campo mental e digital de tudo o que alimenta a inveja e a sensação de inadequação. Menos consumo de vidas perfeitas, mais presença na sua vida real. Menos fascinação com o que o outro posta, mais compromisso com o que você planta. Em vez de se perguntar por que ele, pergunte como eu posso. Em vez de se afundar em ressentimento silencioso, escolha honrar o seu próprio ritmo e a sua própria jornada. Se sentir no coração, pode escrever nos comentários "Eu libero a inveja e honro o que é meu". E depois ler o que outros também estão liberando, para perceber que você não luta sozinho. E lembre-se de se inscrever no canal O Roteiro da Riqueza para continuar fortalecendo essa postura de autorresponsabilidade serena e criativa. Quando estiver pronto para seguir, diga apenas "Ok". Imagine dois mares recebendo a mesma água, a mesma fonte, o mesmo rio. De um lado, o mar da Galileia cheio de vida, com peixes, movimento, barcos, histórias. Do outro, o mar morto, pesado, salgado, parado, onde quase nada sobrevive. Ambos recebem as águas do Rio Jordão, mas apenas um permite que essa água siga o curso, que ela entre e saia. O outro retém tudo, e é justamente o que retém tudo que não tem vida. A prosperidade absoluta se parece mais com o mar da Galileia do que com o mar morto. Ela não é apenas sobre quanto chega até você, mas sobre o que flui através de você. Quando o medo da falta fecha a sua mão, fecha também os seus caminhos. Quando o medo de perder o pouco que tem faz você segurar com rigidez cada moeda, cada oportunidade, cada talento, algo dentro de você começa a estagnar. E tudo o que estagna apodrece. Psicologicamente, o ato de reter por medo coloca sua mente em estado de sobrevivência constante. Você passa a tomar decisões sempre a partir da pergunta: como eu faço para não perder? Em vez de perguntar como eu posso crescer, servir, multiplicar. Essa mentalidade de bunker, de trincheira, envia ao seu cérebro o sinal de que o mundo é um lugar hostil, onde nada é suficiente, onde qualquer movimento é arriscado demais. Em resposta, seu corpo aumenta a vigilância, o estresse se eleva, a tensão cresce, o sono piora. A generosidade estratégica, por outro lado,
É como abrir uma janela num quarto fechado há anos. Não é irresponsabilidade, é sabedoria em movimento. Quando você escolhe fazer o valor circular, seja em forma de dinheiro, tempo, atenção ou cuidado, seu cérebro interpreta que há recursos disponíveis, que você não está à beira do abismo. Isso reduz o nível de ameaça interna e aumenta a sensação de capacidade. Quem flui, confia. Quem apenas acumula, teme. A patologia da acumulação aparece quando a pessoa começa a guardar não por prudência, mas por pânico. Ela acumula roupas que não usa, objetos que não precisa, dinheiro que não serve para nada além de acalmar, por instantes, seu medo. E, paradoxalmente, quanto mais segura acha que deveria se sentir por ter tanto, mais ansiosa se torna com a possibilidade de perder. O apego exagerado cria um vínculo doentio com as coisas. Não é mais você que possui, são as coisas que passam a possuir você. Muitas vezes a vida responde a essa rigidez com situações que forçam desapegos, perdas e recomeços. Não como castigo, mas como convite a compreender que segurança não está apenas no que se guarda, mas no que se é. A verdadeira riqueza é fluxo. Dinheiro parado sem propósito, talento enterrado por medo, sonho engavetado por insegurança. Tudo isso começa, aos poucos, a apodrecer por dentro. A da semeadura, tão citada ao longo dos séculos, não é um truque espiritual barato. É pura lógica aplicada à vida. Ninguém colhe o que não teve coragem de semear. Não há milagre que substitua o ato concreto de colocar uma semente na terra, exposta ao tempo, ao risco, ao processo. Muitos desejam uma colheita abundante em várias áreas da vida, mas evitam o desconforto de soltar a semente das próprias mãos. Querem amor, mas não doam presença. Querem oportunidades, mas não oferecem esforço consistente. Querem prosperidade financeira, mas têm pavor de investir, de doar, de compartilhar. Assim como no campo, a terra responde a quem confia o grão, não a quem apenas o contempla. A prosperidade absoluta exige essa coragem íntima de soltar, de entregar algo hoje, ainda que pareça pouco, em direção a um futuro que ainda não se vê por completo. Esperar ter sobrando para começar a doar, compartilhar ou investir é uma das formas mais sutis de manter a escassez girando, porque a mensagem interna é sempre a mesma. Ainda não é suficiente, ainda não posso, ainda não chegou a hora. E assim, a hora nunca chega. Generosidade aqui não é medida pelo valor, mas pela disposição. Quem reparte um pouco do pouco, treina o coração para confiar, treina a mente para enxergar a própria capacidade de contribuir, treina o espírito para se ver como canal e não apenas como fim. A abundância, em qualquer nível, tende a fluir para quem não se torna um beco sem saída. Quando algo bom entra na sua vida e você deliberadamente deixa que parte disso alcance outros, você se coloca na posição do mar da Galileia. Recebe, compartilha, se renova. Se sentir que esta chave toca você, pode escrever nos comentários: eu escolho ser canal de fluxo e não depósito de medo, e depois ler o que outras pessoas também estão decidindo. E se desejar aprofundar essa mentalidade de fluxo, inscreva-se no canal O Roteiro da Riqueza, para que essa jornada de prosperidade absoluta continue se fortalecendo em você, dia após dia. Uma das raízes mais profundas da ansiedade financeira é a crença silenciosa de que tudo depende apenas de você, de que você é o dono absoluto de cada moeda, de cada bem, de cada resultado. Quando algo dá errado, o peso cai inteiro sobre os seus ombros. Quando algo é perdido, parece que um pedaço de você foi arrancado. Essa visão de dono absoluto inflama o ego, mas enfraquece a alma. A sabedoria bíblica apresenta um outro paradigma, o de mordomo. Mordomo é aquele que administra algo que não é seu em essência, mas lhe foi confiado. Nesta perspectiva, sua inteligência, seu tempo, seus recursos, suas oportunidades são como talentos colocados em suas mãos para serem cuidados, multiplicados, distribuídos com responsabilidade. Essa mudança não tira seu poder, pelo contrário, tira o peso exagerado do controle e coloca você em um lugar de responsabilidade serena. Você cuida, você organiza,
Você decide, mas não precisa se confundir com o que possui. Quando alguém se enxerga apenas como dono, cada oscilação financeira vira uma ameaça pessoal, cada prejuízo vira uma amputação, cada crise de mercado parece um ataque direto à sua identidade. Já quando a pessoa começa a se enxergar como mordomo, cada perda, embora doa, é vista também como um dado de realidade, um movimento a ser gerido com sabedoria, não como uma sentença sobre o seu valor. É como se o coração dissesse a si mesmo: eu sou responsável, mas eu não sou Deus. Eu administro, mas eu não sou a fonte. Esse deslocamento interno reduz a pressão, melhora a clareza, abre espaço para decisões menos impulsivas. O mordomo fiel não teme olhar para os números, não teme encarar a verdade da própria gestão, porque sabe que sua dignidade não está grudada em um saldo bancário. Sua dignidade começa quando ele não reage mais por puro pânico, mas responde com lucidez. Existe um alívio psicológico real na entrega consciente dos resultados. Não é descaso, não é passividade, é compreender que você faz a sua parte com excelência e, a partir de um certo ponto, aceita que há fatores que não controla. Quando você solta a necessidade de controlar cada detalhe, o corpo desamarra, a mente relaxa, as emoções se organizam. E, paradoxalmente, é justamente nesse estado de menor tensão que a performance tende a melhorar. Quem está o tempo todo tentando segurar o mundo com as próprias mãos se enche de cortisol, o hormônio do estresse. E isso prejudica a tomada de decisão, a criatividade, a paciência. Já quem entrega o controle absoluto, mantendo a responsabilidade ativa, cria um espaço interno em que novas ideias podem surgir, conexões podem ser percebidas, caminhos podem ser intuídos. A entrega não é fraqueza, é maturidade espiritual e emocional. A parábola dos talentos mostra de forma simbólica que o verdadeiro problema não está na quantidade que cada um recebe, mas no que faz com o que recebe. O servo que enterra o talento por medo, que paralisa diante da possibilidade de errar, é o retrato de quem se diz dono, mas age como escravo do próprio pavor. Ele não entende que correr riscos calculados faz parte da confiança que o Senhor deposita nele. Hoje, isso se traduz na recusa em investir em si mesmo, na fuga de oportunidades porque podem não dar certo, na decisão de manter tudo parado para não sofrer. Porém, o risco bem discernido é prova de confiança. É sinal de que você entendeu que recebeu algo para multiplicar, não para esconder. Mordomia verdadeira não é cautela travada, é prudência em movimento, disposta a aprender com os acertos e também com os erros. Alguns sinais mostram quando as coisas que você possui começaram a possuir você. Quando o pensamento de perder algo tira sua paz a ponto de comprometer seus relacionamentos. Quando você passa a medir o valor das pessoas apenas pelo que elas têm. Quando não consegue se desfazer de nada, mesmo do que já não serve por medo de um amanhã em que tudo falte. Quando aceita qualquer tipo de ambiente ou humilhação para não arriscar sua segurança material. Nessas horas, a identidade de dono virou cárcere e a de mordomo foi esquecida. Recuperar essa consciência é um ato profundo de libertação. Eu tenho, mas eu não sou o que eu tenho. Eu cuido, mas eu não sou o meu cargo. Eu administro, mas meu valor não oscila com a bolsa de valores. Se sentir que essa verdade toca você, pode escrever nos comentários: eu escolho ser mordomo sábio, não escravo do que possuo, e ler o que outros também estão declarando, permitindo que essas palavras fortaleçam seu coração. E para continuar caminhando em direção a essa maturidade financeira e espiritual, inscreva-se no canal O Roteiro da Riqueza para que essa consciência seja alimentada de forma constante em sua vida. Ao longo da história humana, existe um fio em comum entre sábios, mestres e pensadores. Todos, de algum modo, reconheceram que a forma como falamos molda a forma como vivemos. A neurociência hoje confirma o que a sabedoria antiga já intuía. Cada palavra que você repete sobre si mesmo, sobre o dinheiro, sobre o futuro, vai desenhando trilhas dentro do seu cérebro, trilhas que se tornam caminhos automáticos de pensamento.
Se o seu vocabulário interno é povoado por expressões como está tudo difícil, eu nunca tenho sorte, dinheiro é sujo, nada dá certo para mim, você está, sem perceber, programando o seu sistema de ativação reticular para selecionar, na imensa quantidade de estímulos diários, apenas aquilo que confirma essa história. Não é mágica, é filtro. O mundo pode até estar oferecendo outras possibilidades, mas sua mente, treinada pela sua própria língua, escolhe enxergar só o que reforça a narrativa de escassez. Quando Provérbios afirma que a morte e a vida estão no poder da língua, não está trazendo uma fórmula supersticiosa, mas um princípio de direção cognitiva. Suas palavras são como o leme de um navio invisível dentro de você. Ao falar, você não está apenas descrevendo a realidade, você está dando comandos à sua mente sobre como interpretar essa realidade e como se comportar diante dela. Quem vive repetindo que não consegue, que não é capaz, que é tarde demais, acaba cedendo menos esforço, arriscando menos, tentando menos. Assim, a profecia negativa se cumpre. Quem, pelo contrário, aprende a dizer a si mesmo: eu ainda não sei, mas posso aprender, eu ainda não tenho, mas estou construindo, começa a acessar posturas internas diferentes, que o levam a agir de outra forma. A palavra antecede o ato. A forma como você nomeia suas experiências abre ou fecha portas dentro de você. Esse fenômeno é conhecido como ciclo da profecia autorrealizável. Você acredita em algo, fala a partir dessa crença, age de acordo com o que falou, colhe um resultado coerente com essa ação e, então, usa o resultado para provar que a crença era verdadeira desde o início. Se você diz para si mesmo que é incapaz de prosperar, tenderá a evitar desafios, a fugir de oportunidades, a não se preparar. Quando as chances passarem e você não estiver pronto, a mente dirá: viu, eu falei que não dava para mim. Se, porém, você decide trocar o vocabulário de vítima por um vocabulário de responsabilidade, algo começa a se mover. Em vez de eu não posso, você passa a perguntar como eu posso. Em vez de eu nunca consigo, você se pergunta o que ainda não estou enxergando, o que preciso ajustar. A pergunta abre caminho. A afirmação de derrota fecha. Substituir o vocabulário de vítima não significa negar a dor, nem fingir que não existem dificuldades reais. Significa recusar-se a usar a própria língua para reforçar correntes que já o machucam. Há uma diferença imensa entre dizer eu estou em um momento difícil e dizer minha vida é um fracasso. No primeiro caso, você reconhece um estado transitório. No segundo, você decreta uma identidade. As palavras que você usa para falar de si mesmo diante de um erro financeiro, de uma perda, de um atraso, podem aprofundar a ferida ou podem transformá-la em aprendizado. Em vez de eu sou um desastre com dinheiro, você pode dizer eu ainda não aprendi a lidar bem com dinheiro, mas estou disposto a aprender. Em vez de nada dar certo para mim, você pode reconhecer eu tenho repetido padrões que não me ajudam e agora escolho buscar novas referências. A realidade externa pode continuar a mesma por um tempo, mas por dentro, algo já está se reorganizando. Há também uma sabedoria profunda no silêncio estratégico. Nem tudo o que você está construindo precisa ser falado para todos. Quando você expõe planos ainda frágeis a ouvidos cheios de medo, de cinismo ou de inveja, muitas vezes permite que palavras alheias contaminem uma semente que ainda está brotando. O silêncio aqui não é segredo por orgulho, é proteção por amor ao que está nascendo. Em muitos momentos, a forma mais poderosa de usar a sua língua é escolher não usá-la. É preservar seu projeto da opinião apressada dos outros. É cuidar da qualidade das conversas que giram em torno da sua prosperidade. Falar menos sobre o que ainda está sendo gerado e falar melhor sobre quem você está se tornando. Se sentir no coração, pode escrever nos comentários: eu alinho minhas palavras com a realidade que escolho construir, e depois ler as declarações de outros, deixando que esse campo de novas falas fortaleça sua mente. E lembre-se de se inscrever no canal O Roteiro da Riqueza, para continuar aprendendo a usar suas palavras como instrumentos de criação, e não de destruição em todas as áreas da sua vida.
Existe um engano silencioso que acompanha muitos sonhos de prosperidade. A fantasia de que o verdadeiro risco está apenas na escassez. Mas, na prática, muita gente se perde não quando tem pouco, e sim quando tem muito. O coração, sem preparo, confunde aumento de recursos com permissão para o desperdício, para a arrogância, para o consumo desenfreado. A história de José no Egito revela uma sabedoria que ultrapassa séculos. Ele não foi colocado em posição de honra apenas porque interpretou um sonho, mas porque soube administrar os tempos de abundância com a mesma seriedade com que outros administrariam a falta. Enquanto havia colheita farta, ele não se deixou seduzir pela ilusão de que aquilo duraria para sempre. Entendeu que os ciclos fazem parte da vida, que a prosperidade verdadeira não é só receber, é saber guardar, organizar, planejar. A prosperidade absoluta enxerga o mundo em ciclos, não em linhas retas. Há épocas de vacas gordas em que as portas se abrem, o dinheiro entra com mais facilidade, as oportunidades aparecem em série. E há épocas de vacas magras, em que tudo parece mais lento, mais travado, mais apertado. O erro moderno é viver nos tempos de vacas gordas como se o inverno nunca chegasse, gastando cada centavo, aceitando cada convite, assumindo cada dívida, como se a linha de receita do presente fosse uma promessa eterna. A sabedoria estoica e a sabedoria bíblica caminham juntas neste ponto. O futuro é incerto, mas a incerteza não deve gerar pânico, e sim preparo. Quem compreende isso evita tanto o medo paralisante quanto a euforia irresponsável. Dentro do cérebro, existe uma batalha constante entre o sistema límbico, que busca prazer imediato, e o córtex pré-frontal, que consegue pensar no longo prazo. Quando a pessoa ganha mais, recebe um bônus, fecha um grande negócio ou aumenta seu padrão de renda, o sistema límbico grita: eu mereço, eu quero agora, eu vou aproveitar. E não há problema algum em celebrar, em desfrutar, em se presentear. Mas quando tudo se transforma em gratificação instantânea, o futuro fica sem sementes. A inteligência emocional entra justamente como esse freio sábio, não para proibir, mas para equilibrar. É ela que sussurra: celebre sim, mas não esqueça de honrar o José dentro de você, aquele que olha além da festa de hoje e enxerga o inverno de amanhã. Um princípio prático que expressa essa sabedoria é o de viver com menos do que se ganha. Muitos chamam isso de regra de 20%, isto é, decidir que uma parte da sua renda não é negociável, não é para gasto, é para reserva, proteção, investimento. Não importa tanto o nome que você dá, importa a postura de não tratar todo aumento de renda como aumento automático de padrão de consumo. Cada vez que você escolhe guardar um pouco em tempos de vacas gordas, está enviando uma mensagem clara para si mesmo: eu não vivo à mercê do acaso. Eu me respeito o suficiente para cuidar do meu amanhã. José não esperou a fome bater à porta para pensar em celeiros. Os celeiros são construídos quando o campo ainda está verde. Resiliência financeira não significa negar as crises, mas atravessá-las com outra qualidade de postura. Quem se preparou, ainda que com pouco, consegue respirar quando o mundo entra em pânico. Enquanto muitos vendem às pressas, movidos por desespero, quem tem reserva pode comprar com calma, pode investir, pode ajudar, pode sustentar. A crise, para esse tipo de mente, se torna também oportunidade de expansão. Não porque seja fácil, mas porque é a base. A prosperidade absoluta passa por essa capacidade de entender que vacas gordas não são convite para descontrole, mas chance de construir colchão, estrutura, fôlego. Se sentir que essa chave acende algo em você, pode escrever nos comentários: eu honro os tempos de abundância, preparando meu amanhã, e depois ler o que outros também estão decidindo. E para continuar aprofundando essa mentalidade de José, de sabedoria em vez de euforia, inscreva-se no canal O Roteiro da Riqueza, permitindo que esse tipo de consciência seja nutrida em você semana após semana. A sua mente é profundamente influenciada pelo ambiente em que respira todos os dias, e esse ambiente
não é feito apenas de paredes, ruas e objetos, mas, sobretudo, de pessoas. Há uma verdade silenciosa e, às vezes, desconfortável. Você se torna parecido com aqueles com quem mais convive, não apenas no jeito de falar, mas na forma de pensar, de sentir, de acreditar ou desacreditar na própria capacidade. A ciência dos neurônios espelho mostra que o seu cérebro copia padrões de comportamento quase como quem respira, sem esforço e sem pedir licença. A sabedoria antiga já dizia de maneira direta que quem anda com sábios se torna sábio, mas o companheiro dos tolos acaba colhendo aflição. Isso não é uma sentença de condenação sobre ninguém, mas um alerta sobre o poder da companhia. Se você caminha cercado de queixas, medos, fofocas e cinismo, precisará de muita energia só para não descer o mesmo degrau. A prosperidade absoluta pede coragem para olhar com lucidez para o seu círculo de influência, aquilo que entra diariamente pelos seus ouvidos e olhos. Pessoas que estão sempre dizendo que nada dá certo, que o país não presta, que todo rico é sujo, que tentar é perda de tempo, estão muitas vezes, sem perceber, plantando dentro de você sementes de derrota antecipada. E se além disso, você se cerca de conteúdos que reforçam o medo, a raiva e a escassez, seu campo emocional começa a ficar contaminado, pesado, lento. Não se trata de julgar quem está à sua volta, mas de reconhecer o efeito que essa convivência exerce sobre você. Às vezes, o cansaço que você sente não é apenas financeiro ou físico, é emocional, fruto de uma atmosfera de desesperança compartilhada dia após dia. Dentro desse contexto, é importante reconhecer o perigo dos vampiros emocionais. São aquelas pessoas que, talvez sem má intenção, sugam sua energia com dramas repetidos, reclamações sem abertura para mudança, críticas a tudo e a todos, inclusive a qualquer tentativa sua de crescer. Você sai de perto delas menor do que chegou, mais confuso, mais envergonhado de sonhar. Quando alguém reage com deboche ao seu desejo de prosperar, quando diminui seus projetos, quando sempre o puxa de volta para o mesmo lugar, esse alguém está, mesmo involuntariamente, atuando como âncora. E prosperidade não combina com âncoras emocionais. Combina com raízes profundas, sim, mas também com asas. Há vínculos que nutrem, há vínculos que drenam. Discernir entre um e outro é um ato de amor por si mesmo. Em contraste com isso, existe um princípio poderoso descrito por Napoleão Hill como mente mestra, uma comunhão intencional de pessoas que se reúnem para somar forças, visões, recursos internos. Quando você participa de um círculo em que falar de crescimento não é motivo de vergonha, em que prosperar com ética é visto como algo nobre, em que compartilhar conhecimento é natural, algo em você se expande. A presença de pessoas que acreditam, que estudam, que trabalham com propósito, que assumem responsabilidade pela própria história, normaliza o sucesso. Você passa a ver como possível aquilo que antes parecia distante demais. Sua fé prática aumenta, sua criatividade é provocada, sua visão de futuro ganha cor. Estar cercado de mentes alinhadas com a expansão não é luxo, é necessidade espiritual e emocional para quem deseja prosperidade absoluta. Algumas vezes, para mudar de nível, será necessário atravessar um período de solidão necessária. Não uma solidão de abandono, mas uma solidão de transição. Quando você começa a dizer menos sim para velhos ambientes que o encolhem, pode, por um tempo, sentir um certo vazio. Antigas companhias se afastam. Antigos hábitos perdem o sentido e os novos vínculos ainda não se formaram plenamente. Esse intervalo dói, mas também purifica. É nele que você aprende a suportar a própria presença, a ouvir sua voz interior sem tanto ruído externo. Muitas transformações profundas nascem nesse silêncio. Se sentir que este tema toca a sua caminhada, pode escrever nos comentários. Eu escolho cercar minha vida de influências que alimentam minha prosperidade e depois ler o que outros também estão escolhendo, percebendo que há uma comunidade silenciosa caminhando ao seu lado. E para que sua mente permaneça em contato com conteúdos que elevam, se inscreva no canal O Roteiro da Riqueza,
permitindo que este espaço se torne parte saudável do seu círculo de influência diário. Em algum ponto da nossa história coletiva, o trabalho foi transformado em sinônimo de castigo. Passou a ser visto como um mal necessário, uma obrigação triste para pagar boletos e tentar sobreviver. Talvez você mesmo, em muitos dias, acorde com a sensação de peso, pensando apenas em cumprir horas, em suportar pessoas, em fazer o mínimo para não perder o emprego. Quando o trabalho é percebido apenas assim, o corpo se contrai, a mente se fecha, o coração se apaga. Mas a visão original, muito antes das distorções culturais, é outra. O trabalho surge como expressão de criatividade, como participação humana na obra da vida. Não é castigo, é cooperação. Quando a Bíblia mostra o ser humano no Éden, ele já trabalha, já cultiva, já guarda o jardim antes de qualquer queda. Isso significa que, na essência, trabalhar é um ato de dignidade, não de humilhação. É uma forma de servir ao mundo com aquilo que você tem de único. Quando você ressignifica o trabalho, algo profundo muda dentro de você. Em vez de olhar apenas para o salário no fim do mês, começa a se perguntar que tipo de presença eu entrego enquanto trabalho, que tipo de energia eu coloco no que faço, quem eu me torno a cada dia de serviço. Essa mudança não nega problemas reais, chefes difíceis, ambientes tóxicos, salários injustos. Ela apenas impede que tudo isso defina por completo o seu significado. A prosperidade absoluta não acontece em uma vida que detesta o próprio ofício o tempo todo. Ela floresce quando, mesmo em tarefas simples, você encontra uma forma de colocar alma, de colocar excelência, de colocar intenção. Paulo escreveu que tudo o que fizerem façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Em linguagem contemporânea, isso significa: eleve o padrão da sua entrega, mesmo que ninguém esteja aplaudindo. Seu autorrespeito nasce desse lugar. Existe uma fantasia perigosa, muito vendida por discursos superficiais, de que a meta ideal é trabalhar pouco e ganhar muito, quase nada fazer e muito receber. Essa mentalidade, quando instalada, sabotará qualquer construção sólida de prosperidade. Não porque você precise se matar de trabalhar para ser digno, mas porque a verdadeira riqueza se conecta com valor entregue, não com fuga constante de esforço. Esforço inteligente, alinhado com propósito, é diferente de exploração. Uma mente madura aprende a honrar o trabalho bem feito, a se preocupar mais com a qualidade do que apenas com o atalho. Quando você decide que não vai mais viver apenas pelo menor esforço possível, mas pela melhor entrega possível dentro do que está ao seu alcance, o seu campo de possibilidades se expande. Pessoas que servem bem, que se dedicam, que assumem responsabilidade, tendem a ser vistas, lembradas, indicadas, promovidas. Há um segredo profundo quando se diz que servir é reinar. No mundo da aparência, muitos querem posição de liderança apenas para serem servidos, mas na lógica da prosperidade absoluta, lidera melhor quem serve melhor. O garçom que escuta, o atendente que resolve, o profissional que entrega além do mínimo, o empreendedor que respeita clientes e funcionários, todos esses estão exercendo liderança, ainda que sem título. A vida observa a qualidade com que você cuida do que é dos outros antes de colocar mais nas suas mãos. Quando você cuida do trabalho atual como se fosse algo sagrado, mesmo que ainda não seja o que você sonha, está dizendo ao universo e a si mesmo que é capaz de honrar o que vier depois. Sua dignidade começa quando você não reage mais com preguiça ou cinismo a cada tarefa, mas escolhe responder com presença. O tédio constante diante do trabalho é um sinal que não deve ser ignorado. Ele pode apontar para a falta de desafios, falta de alinhamento com seus dons, ou até para uma desconexão profunda com o sentido da sua rotina. Ignorar esse incômodo e viver no piloto automático, apenas empurrando os dias, é uma forma silenciosa de morte interior. A prosperidade absoluta inclui encontrar pouco a pouco formas de aproximar o que você faz daquilo que você é. Às vezes isso começa com pequenos ajustes dentro do próprio trabalho atual. Outras vezes,
com estudos paralelos, projetos extras, movimentos graduais de transição. O que não sustenta mais é a ideia de que você está condenado a odiar os seus dias para sempre. Se sentir que precisa ressignificar esse lugar em você, pode escrever nos comentários: eu escolho tratar meu trabalho como expressão da minha missão, e não como castigo. E depois, ler o que outros também estão escolhendo. E para continuar recebendo conteúdos que devolvem sentido e nobreza ao seu esforço diário, inscreva-se no canal O Roteiro da Riqueza, permitindo que sua relação com o trabalho se torne cada vez mais digna, consciente e próspera. Há feridas que o tempo sozinho não cura. Elas se transformam em nós, em endurecimentos invisíveis no coração. Talvez você carregue lembranças de injustiças, traições, humilhações, promessas quebradas. Talvez tenha perdido dinheiro por causa de alguém, tenha sido enganado em negócios, tenha confiado em quem não merecia. E sem perceber, passou a viver com uma espécie de contrato interno. Eu nunca mais vou esquecer o que fizeram comigo. À primeira vista, parece uma forma de autoproteção, um modo de garantir que a dor não se repita. Porém, por dentro, esse contrato funciona como uma prisão. O rancor ocupa espaço, ocupa tempo, ocupa energia. A mente revisita cenas, cria diálogos imaginários, planeja respostas que nunca serão ditas. Enquanto isso, o presente fica em segundo plano. Prosperidade absoluta e mágoa crônica não convivem bem na mesma casa. Uma abre, a outra fecha. O rancor tem um custo oculto alto. Manter ressentimentos ativos exige esforço mental permanente. Seu cérebro precisa continuar trazendo ao palco da consciência aquilo que já passou. Precisa reacender emoções que poderiam estar adormecidas. Precisa alimentar narrativas de culpa, de vingança, de autopiedade. Tudo isso consome recursos cognitivos que poderiam estar sendo usados para perceber oportunidades, aprender habilidades, se conectar com pessoas saudáveis, ter ideias novas. Quem olha demais para o retrovisor não enxerga a estrada à frente. A falta de perdão funciona como uma âncora emocional. Você até tenta andar, até deseja ir mais longe, mas algo pesado o puxa de volta, de novo e de novo, para o mesmo ponto. Em muitos casos, a estagnação financeira e profissional está ligada a essas correntes invisíveis. O corpo quer avançar, a alma ainda está presa. Quando Jesus ensinou a orar pedindo perdão pelas nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, ele revelou uma lei de reciprocidade profunda, não apenas espiritual, mas psicológica. Enquanto você mantém outros presos em sua mente, continua preso junto com eles na mesma cela emocional. Perdoar não é dizer que o que fizeram foi certo, não é minimizar a gravidade, não é apagar memórias. Perdoar é soltar a corda que liga você àquela cena. É decidir que aquele episódio não terá mais o poder de governar suas reações, seus medos, sua visão de futuro. Perdoar é devolver a responsabilidade de cada um para as mãos certas e escolher libertar-se do papel de juiz permanente. Isso não significa que todos devam voltar para a sua intimidade, nem que você precise se reconciliar com quem continua tóxico. Perdoar não é necessariamente voltar, é deixar de carregar. Existe também um campo muito sensível, que é o do auto-perdão. Muitos carregam culpas antigas por decisões financeiras equivocadas, dívidas assumidas sem consciência, oportunidades rejeitadas por medo, comportamentos impulsivos que geraram prejuízo e, em vez de tratar esses erros como escola, tratam como sentença. Passam a se enxergar como incapazes, irresponsáveis, indignos de prosperar de novo. Dessa forma, cada nova chance que aparece é sabotada pela voz interna que diz: você não merece, você erra sempre, daqui a pouco vai estragar de novo. Auto-perdão não é passar pano em irresponsabilidades, é assumir que você errou sim, mas que não é o seu erro. É dizer a si mesmo: eu fiz escolhas ruins, mas agora escolho aprender com elas em vez de me matar por elas todos os dias. Enquanto você se pune, impede que a sabedoria do que viveu se transforme em força para o próximo ciclo. Prosperidade absoluta pede um coração mais leve. Não leve por ingenuidade,
mas leve por decisão. Perdoar é um movimento de coragem, não de fraqueza. É dizer, eu não vou mais deixar que esse episódio defina quem eu sou, nem roube o meu amanhã. Em termos práticos, esse processo pode começar em silêncio, em oração, em escrita, em conversa sincera com Deus ou com a vida, entregando nome por nome, situação por situação, inclusive o próprio nome. À medida que você libera pessoas e se libera, algo se reposiciona dentro de você. A visão clareia, o peito respira melhor, as mãos se abrem de novo para criar, trabalhar, se relacionar. Se sentir que este é um passo que precisa dar, pode escrever nos comentários. Eu escolho liberar o passado para abrir espaço para uma nova prosperidade e depois ler o que outros também estão liberando para perceber que não caminha sozinho. E para continuar curando sua relação com o dinheiro, consigo mesmo e com os outros, inscreva-se no canal O Roteiro da Riqueza, permitindo que este espaço seja um lembrete constante de que você não foi feito para viver preso à amargura, e sim para caminhar em plenitude. Vivemos em uma época em que o cansaço virou quase um troféu. Muitos se orgulham de dizer que não param nunca, que dormem pouco, que estão sempre correndo. Talvez você mesmo, em algum nível, tenha aprendido a associar valor pessoal com produtividade constante, como se descansar fosse perda de tempo, atraso, fraqueza. Porém, há uma sabedoria muito antiga que caminha na direção oposta, o princípio do descanso, simbolizado pelo Shabá. Na narrativa da criação, Deus descansa no 7º dia, não porque estivesse exausto, mas para contemplar o que foi feito, para marcar um ciclo de completude. Esse padrão ensina algo profundo. O descanso não é prêmio para quem já produziu o bastante. É parte do próprio processo de criar. Quem não descansa, perde a capacidade de ver com clareza o que está construindo. Na prática, a ausência de pausas deliberadas empurra o cérebro para um estado de fadiga de decisão. Quanto mais cansado você está, mais difícil fica escolher com sabedoria. Mais fácil é cair na impulsividade, em compras por impulso, em respostas agressivas, em acordos mal pensados. O corpo até continua de pé, mas o discernimento vai diminuindo. A prosperidade absoluta não combina com esgotamento crônico. Ela precisa de um coração que sabe parar, um corpo que sabe respirar, uma mente que sabe se recolher. O descanso estratégico não é fuga das responsabilidades, é cuidado com o instrumento que as cumpre, você. Assim como uma terra que não descansa torna-se improdutiva, uma alma que nunca repousa começa a endurecer por dentro. Burnout não é medalha de honra, é sinal de que algo passou muito do limite. Antes de o corpo gritar com doenças, o coração geralmente já vinha sussurrando há tempos. Está demais, está pesado, está rápido demais. Mas por medo de parecer fraco, por medo de perder espaço, você talvez tenha ignorado todos os sinais. A exaustão prolongada rouba não só a saúde, mas também a capacidade de perceber oportunidades de prosperidade. Quando tudo em você está em modo sobrevivência, sua visão encolhe. Só enxerga o urgente, não enxerga o importante. Descansar aqui é um ato de humildade e de inteligência. Reconhecer que você não é máquina, que não foi criado apenas para produzir, que sua alma precisa de ritmos, de pausas, de respiros. Existe ainda o que muitos chamam de ócio criativo. Aquele tempo em que, aparentemente, você não está fazendo nada produtivo, mas por dentro, conexões estão sendo formadas. Quantas ideias não surgem no banho, na caminhada tranquila, no momento em que você se permite ficar em silêncio, longe de telas e cobranças. A mente, para ser criativa, precisa de espaços vazios, de momentos em que não está sendo exigida o tempo todo. É nesses intervalos que novas percepções sobre dinheiro, trabalho, relacionamentos e propósito podem emergir. Prosperidade absoluta não é só esforço, é também escuta. E a escuta mais profunda acontece quando o barulho diminui. Descansar também é um ato de confiança no invisível. Quando você escolhe desligar, dormir com mais entrega, parar por um dia, está de certa forma declarando: eu faço a minha parte,
mas o mundo não depende exclusivamente de mim para continuar girando. Essa confiança alivia o peito. Quem acredita que se parar por um momento tudo desmorona, vive escravizado. Quem aprende a respeitar o próprio limite e a honrar momentos de pausa, se aproxima mais da liberdade. Se sentir que precisa reposicionar o descanso na sua vida, pode escrever nos comentários: eu permito que o descanso faça parte da minha prosperidade, e depois ler o que outros também estão escolhendo, para perceber que não está sozinho nessa mudança. E, para continuar sendo lembrado de que prosperar também é saber repousar, inscreva-se no canal O Roteiro da Riqueza, permitindo que esta verdade seja reforçada em você, semana após semana. Existe um tipo de prisão que não aparece por fora, mas que impede muitos sonhos de nascer por dentro: a megalomania. Não a grandeza verdadeira, mas a necessidade de tudo começar grande, perfeito, impressionante. Talvez você já tenha sentido isso. Olhar para um projeto, um negócio, um estudo, um investimento e pensar: se não for algo enorme, não vale a pena. Esse pensamento paralisa, porque na realidade, quase nada começa grande. O carvalho imenso foi um dia semente frágil. A mente, porém, acostumada com comparações e imagens prontas de sucesso, despreza o pequeno, zomba do primeiro passo, ridiculariza os começos humildes. A sabedoria antiga pergunta: quem despreza o dia dos pequenos começos, lembrando que o que hoje é discreto pode com o tempo tornar-se extraordinário. Prosperidade absoluta não nasce em saltos espetaculares, mas em passos constantes que têm coragem de parecer pequenos no início. A espera pelas condições perfeitas é uma das formas mais sutis de autossabotagem. A mente constrói um roteiro ideal. Quando eu tiver mais dinheiro, quando eu tiver mais tempo, quando eu tiver mais conhecimento, quando tudo estiver organizado, aí sim eu começo. E esse quando nunca chega. Sempre falta algo. Sempre aparece uma nova desculpa, revestida de prudência. A verdade é que o cenário perfeito é uma fantasia. Sempre haverá risco, sempre haverá incerteza, sempre haverá alguma falta. A diferença está em quem decide agir mesmo assim. A fé comparada a um grão de mostarda é justamente essa disposição de plantar o que parece quase nada e confiar que, se for cuidado, crescerá. Guardar a semente no bolso, com medo de perdê-la, é perder, de antemão, qualquer chance de floresta. A paralisia da análise é outro inimigo forte dos começos. Pensar é necessário, planejar é sábio, estudar é importante, mas há um momento em que o excesso de análise deixa de ser prudência e se torna fuga. Você estuda tanto sobre investimentos que nunca investe. Pesquisa tanto sobre empreender que nunca vende nada. Consome tanto conteúdo sobre mudança de vida que nunca muda um hábito na prática. Quer ver toda a escada antes de subir o primeiro degrau. E, enquanto espera uma visão completa e sem riscos, o tempo passa. A prosperidade absoluta pede outra atitude. Ver apenas o próximo degrau já é suficiente para começar a subir. Não é descuido, é confiança em movimento. A clareza total quase nunca vem antes da ação. Na maioria das vezes, ela se constrói enquanto você anda. Há uma força imensa na consistência acima da intensidade. Uma gota d'água sozinha parece insignificante, mas gotas insistentes furam pedra. Da mesma forma, guardar um valor pequeno todo mês, estudar um pouco todo dia, dedicar uma hora semanal a um projeto, pode parecer pouco no início, mas, somado no tempo, cria estruturas sólidas. Muita gente vive em ciclos de explosão e apagão. Começa algo com enorme empolgação, faz demais em poucos dias, se exaure, desanima e abandona. Depois, se culpa, sente vergonha, espera uma nova onda de motivação e repete o padrão. A prosperidade que permanece nasce de movimentos menores, porém sustentáveis. O que você faz todos os dias pesa mais do que o que você faz, uma vez ou outra, de forma intensa. O valor maior de um caminho não está apenas no que você obtém ao final, mas em quem você se torna enquanto o percorre. Ao começar pequeno, você aprende a lidar com frustrações em escala menor, ganha experiência sem se destruir, desenvolve paciência,
humildade, resiliência. Cada tentativa, cada ajuste, cada aparente fracasso traz informações que o fortalecem para passos maiores. O que hoje parece pouco é, na verdade, a academia em que seu caráter financeiro, emocional e espiritual está sendo treinado. Se sentir que precisa abraçar essa humildade poderosa de começar do jeito que dá, onde está, com o que tem, pode escrever nos comentários: eu honro meus pequenos começos e confio no processo, e depois ler o que outros também estão declarando, percebendo que muitos estão vencendo a mesma barreira. E para continuar recebendo lembretes de que grandeza verdadeira nasce de sementes fiéis, inscreva-se no canal O Roteiro da Riqueza, permitindo que essa coragem tranquila de começar pequeno seja alimentada dentro de você dia após dia. Em algum momento silencioso, geralmente nos instantes de cansaço ou de lucidez profunda, surge a pergunta que muda a qualidade das nossas escolhas. O que ficará depois de mim? Não apenas o que vou conseguir acumular enquanto estiver aqui, mas o que permanece quando meu nome não estiver mais na lista de presença deste mundo. A mentalidade de sobrevivência pensa só no mês, no ano, na próxima conta. A mentalidade de prosperidade absoluta pensa em gerações. A sabedoria antiga afirma que o homem sábio deixa a herança aos filhos de seus filhos, e isso fala de algo que vai muito além de bens materiais. Fala de uma vida que transborda, de uma história que rende frutos depois que o corpo descansa. Enquanto você viver apenas para apagar incêndios imediatos, dificilmente sentirá o gosto de construir legado. Mas, quando começa a perceber que sua existência é um fio dentro de uma trama maior, algo se alinha por dentro. Legado é o conjunto de marcas que você deposita no mundo: valores, princípios, memórias, exemplos, decisões. Não adianta deixar muito dinheiro se você deixa, junto com ele, um rastro de traumas, desentendimentos, egoísmo, falta de presença. Da mesma forma, pode ser que você não deixe grandes patrimônios, mas deixe um padrão de caráter, de integridade, de coragem, que se transforma em capital invisível para quem vem depois de você. Prosperidade absoluta integra as duas coisas: recursos materiais e recursos morais. Ela faz perguntas diferentes. Que tipo de história minha família contará sobre mim? Que tipo de sensação meu nome desperta? O que eu estou ensinando na prática sobre dinheiro, respeito e amor? Às vezes, uma conversa honesta com um filho, uma disciplina coerente, um pedido de perdão sincero valem mais em termos de legado do que qualquer objeto caro. Há também a responsabilidade transgeracional, esse chamado silencioso para quebrar ciclos. Talvez você venha de uma linhagem de escassez, dívidas, brigas por dinheiro, autossabotagem, vícios, submissão, violência. Talvez tenha crescido ouvindo frases como: dinheiro não presta, todo rico é ruim, pobre nasceu para sofrer, ou tenha assistido a desperdício, desorganização, medo. Sem perceber, muito disso entra em você como normal. Mas em cada geração, alguém é convidado a dizer basta. Alguém é convidado a reescrever a história. Quando você busca educação financeira, terapia, espiritualidade madura, quando decide tratar o outro com respeito, organizar suas finanças, cuidar da própria mente, não está fazendo isso só por si. Está abrindo uma nova trilha para quem virá depois, mesmo que você nunca veja o resultado completo. Isso é legado. Viver com o fim em mente não é morbidez, é lucidez. Filósofos estoicos falavam do memento mori, a lembrança da própria finitude, não para gerar desespero, mas para afiar o foco. Quando você se lembra de que seus dias são contáveis, começa a selecionar melhor onde gasta sua energia, seu dinheiro, sua atenção. As pequenas decisões de hoje ganham peso diferente quando vistas à luz do último dia. Essa consciência não precisa ser pesada, pode ser libertadora. Ela ajuda a perguntar diante de cada escolha: isso constrói ou destrói o que eu quero deixar? Isso honra ou mancha o nome que estou construindo? Isso aproxima ou afasta a vida que desejo que meus filhos e netos vivam? Prosperidade absoluta
É também essa capacidade de alinhar o agora com o depois, de construir hoje uma história da qual você não se envergonharia se pudesse assisti-la inteira, de fora, no final. Se, ao ouvir tudo isso, você sente um chamado suave para viver de forma mais intencional, pode começar com um gesto simples: escolher um valor que você deseja que marque o seu nome e vivê-lo com mais consciência ainda hoje. Se desejar, escreva nos comentários "eu escolho deixar como legado" e complete com uma palavra sua, como honra, generosidade, equilíbrio, coragem. Depois, leia o que outros também estão se propondo a deixar, permitindo que essas decisões coletivas inspirem o seu caminho. E para continuar sendo lembrado de que a sua vida é maior do que as contas do mês, inscreva-se no canal O Roteiro da Riqueza, deixando que este espaço ajude você a construir, dia após dia, uma prosperidade que não termina com o seu último suspiro, mas se estende em forma de bênção muito além de você. Ao longo desta jornada, percorremos um mapa de prosperidade que não se limita a números ou conquistas externas. Vimos que a prosperidade absoluta é como uma mesa apoiada sobre 3 pés: paz interior, inteligência emocional e recursos materiais. Sem paz, o dinheiro vira fonte de ansiedade. Sem inteligência emocional, as oportunidades se perdem ou se tornam peso. Sem recursos, a alma se vê limitada na capacidade de servir, criar, proteger. Esses 3 aspectos se entrelaçam. Cuidar de um é, de algum modo, fortalecer os outros. Quando você aprende a mudar sua visão sobre o amanhã, sobre a linha de chegada, sobre a inveja, sobre o fluxo, sobre a mordomia, sobre as palavras, sobre a gestão, sobre o círculo de influência, sobre o trabalho, sobre o perdão, sobre o descanso, sobre os pequenos começos e sobre o legado, vai aos poucos reposicionando cada um desses pés dentro de você. Sêneca escreveu que não é que tenhamos pouco tempo, mas que desperdiçamos muito. O maior desperdício é viver esperando para viver. Adiar a paz para quando tiver mais dinheiro. Adiar o descanso para quando se aposentar. Adiar o perdão para quando o outro merecer. Adiar o movimento para quando não houver mais medo. A vida, porém, acontece neste agora imperfeito. A prosperidade absoluta começa na forma como você se senta dentro deste dia, com suas falhas, suas contas, suas feridas, suas possibilidades. Que ela se manifesta na atitude com que você cuida do pouco, na maneira como fala de si, na coragem com que ajusta rotas, na humildade com que aprende, na gentileza com que trata quem está à sua volta. Viver como se a sua prosperidade fosse apenas um destino futuro é continuar girando na mesma roda. Viver como se ela fosse também um estado a ser exercitado hoje é sair da espera e entrar na construção. Há uma promessa antiga que ecoa até aqui. Buscai primeiro o reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Em linguagem simples, isso significa: alinhe primeiro o seu coração com o que é reto, com o que é verdadeiro, com o que é justo, e os recursos virão como consequência. A ordem importa. Quando o dinheiro é a prioridade absoluta, o coração se perde. Quando o propósito, a integridade, o serviço e o amor à verdade ocupam o primeiro lugar, o dinheiro encontra um lugar saudável para servir e não para governar. Prosperidade absoluta não é idolatrar recursos, é colocá-los em seu devido lugar, ferramentas para que você viva a missão que lhe foi confiada. Talvez neste momento exista em você uma área específica de escassez mental que dói mais. Pode ser o medo de faltar, a crença de que não merece, a culpa pelo passado, a sensação de solidão, a dificuldade de descansar ou o hábito de só falar derrota. Em vez de tentar mudar tudo de uma vez, escolha uma frente, uma só, e faça hoje um movimento pequeno e intencional em direção à abundância nessa área. Pode ser uma doação, mesmo simbólica. Pode ser um pedido de perdão ou um ato de auto-perdão. Pode ser uma hora a mais de sono, uma palavra diferente que você decide não repetir, um café tomado em silêncio para planejar com calma.
Microtransformações sinceras, repetidas, constroem destinos inteiros. Se sentir no coração, compartilhe nos comentários qual será esse gesto de abundância intencional que você escolhe praticar ainda hoje e escreva: eu abraço toda a prosperidade e me liberto de toda a amargura, permitindo que essa frase seja mais do que palavras, seja uma direção interna. Leia também o que outros escreveram. Muitas vezes, a coragem de um acende a coragem de outro. E se este conteúdo falou com você, inscreva-se no canal O Roteiro da Riqueza e permaneça por perto. Este espaço existe para lembrar, dia após dia, que você não foi desenhado para apenas sobreviver, mas para viver em plenitude. Mesmo que o caminho ainda seja longo, a decisão de caminhar em prosperidade absoluta pode ser tomada agora. E é no agora, sempre no agora, que a verdadeira riqueza começa a florescer.